Hello, meu povo, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Vieira e hoje nós vamos estudar os tipos de propagação de calor. Mas para isso, eu preciso que você lembre o que é calor. Calor é uma energia térmica que passa de um corpo que está mais quente para um corpo que está mais frio. Por exemplo, essa minha garrafa está mais fria do que a minha mão. Então, naturalmente, espontaneamente, o calor vai passar da minha mão para a garrafa até que nossas temperaturas se igualem. Se eu ficar aqui segurando, uma hora nossas temperaturas vão se igualar e nós vamos atingir o equilíbrio térmico. Na natureza, existem materiais que são classificados como bons condutores. Esses materiais, eles facilitam, eles fazem de uma maneira bastante eficaz essa propagação de calor. Por exemplo, os metais, que aquecem e esfriam bem rapidamente. Temos também os isolantes térmicos, que são materiais que dificultam a propagação de calor. Por exemplo, o gelo, o isopor, a borracha. Essa propriedade de propagar ou não o calor, a gente chama de condutividade térmica. Então, os bons condutores têm alta condutividade térmica. Por exemplo, o ferro, o cobre, o alumínio, eles vão esquentar e esfriar bem rapidinho. E os isolantes térmicos ou maus condutores, eles têm uma baixa condutividade térmica. Eles vão dificultar essa propagação do calor. Por exemplo, a garrafa térmica, aquela que a gente guarda nosso café, ela dificulta a saída do calor para o meio externo. O ar, por incrível que pareça, o ar, esse daqui que a gente respira, é um isolante térmico. Então, em dias frios, quando nossos pelos arrepiam, eles arrepiam para a gente segurar o ar na nossa pele. Ele vai funcionar como se fosse um cobertor. O ar vai nos proteger e impedir que o calor do nosso corpo saia para o ambiente. Mesma coisa acontece com as roupas, com os cobertores de frio. Nas fibras do tecido, eles retêm o ar para nos proteger, para o nosso calor não se perder para o ambiente. Temos também o isopor. Não sei se vocês já viram que dentro do isopor tem umas bolinhas, é bem fofinho. É fofinho porque dentro dessas bolsinhas, dessas bolinhas, tem ar, que vai servir como isolante térmico. Outros materiais, a madeira, o plástico, o vidro, o gelo, que eu falei no slide anterior. Por isso que a casa do pessoal que mora lá nos polos é feita de gelo, o iglu, porque ele retém o calor lá dentro, não deixa o calor escapar. E etc, tá? Agora nós vamos estudar as formas de propagação de calor. São 3 formas. A primeira forma se chama condução térmica. É uma propagação de calor que ocorre em meios materiais sólidos. Então, vamos para o nosso exemplo de hoje. Imagine que vamos ferver água em uma panela e deixe uma colher de metal, que é um bom condutor, dentro dessa panela. Então, coloquei a minha panela com água em cima da boca do fogão e dentro eu deixei minha colher de metal. Primeiro, o fogo vai aquecer quem? O fundo da panela. Então, o metal da panela vai ser aquecido primeiro. Por condução, o calor sai do fogo e vai para o metal. Depois do metal, ele vai por condução aquecer a água. E por condução, o calor que está na água vai para a colher. Tanto que depois de alguns minutinhos, se você pegar nessa colher, vai estar quente. Cuidado para não se queimar, tá? Não inventa de fazer essas coisas em casa, não. É só para imaginar. Essa forma do calor ir passando de um para outro, a gente chama de condução térmica. Existe um outro tipo chamado convecção térmica. Vamos usar também o mesmo exemplo da panela com água sendo aquecida. Essa forma de propagação acontece entre líquidos e gases, tá? Na passada era entre sólidos. Imagine agora que a gente vai ferver essa água e no fundo vai ficar quem? A água quente, porque ela está mais próxima da nossa fonte de calor. Essa água quente esquenta, 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 esquenta e ela fica menos densa. É tendência dos líquidos e dos gases, quando eles estão quentes, ficar menos densos. Por favor, prestem atenção nessa parte de convecção, porque a gente vai utilizar na próxima aula, tá? Então, a água que esquentou, que está aqui no fundo da panela, como ela ficou quente e consequentemente, menos densa, ela sobe.
A água que estava lá em cima, que ainda não entrou em contato com a fonte de calor, está fria e água fria ou ar frio, eles tendem a descer. Então, olha só o que está acontecendo. Água esquentou, subiu. A água que estava lá em cima fria, desceu. Aí a que desceu, óbvio que ela vai esquentar. E a que subiu vai esfriar com o tempo. Então, elas vão ficar trocando de... Olha a minha coordenação motora, Ave Maria. Elas vão ficar girando dentro da panela até todo mundo ficar aquecido por igual. Esse giro, água quente sobe, água fria desce, essa forma de propagação a gente chama de convecção térmica. E acontece com líquido e com gás, tá? E a nossa última forma de propagação é a irradiação térmica. O calor ele se propaga sem que haja necessidade de contato. Então, não precisa você estar lá em contato, a água não precisa estar em contato com o fundo da panela quente para poder se esquentar. Essa forma de propagação, ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. É um tipo de onda que todos os materiais emitem, de acordo com a variação de temperatura. Então, ó, aqui a gente tem a imagem de um ser humano e as regiões que estão mais vermelhas são as regiões que estão emitindo mais calor, estão emitindo mais ondas eletromagnéticas. Essa onda eletromagnética é captada por uma cobra chamada cascavel. Não sei se vocês já viram, você não pode ficar com medo quando vê uma cobra, porque seu corpo aquece, você começa a liberar ondas eletromagnéticas e elas começam a te enxergar. Isso é verdade, tá? Outros exemplos de irradiação térmica são as ondas de calor que a gente tem do fogo. Então, lá na fogueira, você não precisa tocar na fogueira para se esquentar. Você chega um pouquinho perto dela, já esquenta o rosto, aí você vira, já esquenta as costas, aí você fica igual um frango, né? Girando em volta da fogueira para poder se aquecer. Só que você não entrou no fogo, você só ficou perto e já se esquentou. E outro exemplo são os raios do sol. O raio do sol vem com ondas eletromagnéticas e esquenta a gente, sem precisar tocar. Esses são os 3 tipos de propagação de calor. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar, não tem problema. E um recadinho para vocês: as estradas mais difíceis irão nos levar a destinos extraordinários. Muito obrigada e até a próxima aula!